mediador da nossa mesa, né? Ele é a cara da nossa mesa, vamos falar disso depois. Nesse momento eu vou passar diretamente a palavra para o Munir. Diante de tudo que já foi falado hoje, eu realmente só agradeço mais uma vez, acho que eu fiz as escolhas certas. E se eu pudesse, eu cedia todo o meu tempo para o Munir, porque também ele tem muita coisa para falar, muito mais do que eu até. Realmente a palestra dele é imperdível, então eu recomendo que todos prestem bastante atenção. Mas eu vou falar para ele. Agradeço, eu vou ficar em pé, se eu não para sentar, não. Agradeço o convite da Cíntia, a presença de todo mundo e a mesa que eu vi antes, que já me adiantou um bocado de coisa aqui, eu vou poder falar outras coisas. Eu fui obrigado a mandar os slides antes, normalmente eu trago na hora que eu vou mudando. E ali eu já teria mudado alguns, eu teria colocado um livro, para vocês conversarem, uma leitura que eu sugiro muito, do Peter Ghosh, um cara que estudou um bocado, ele foi editor do New England, foi editor do JAMA. Ele publicou um livro que chama Medicamentos Mortais. É legal para ver essa relação da indústria e produção de medicação e produção de dados científicos. Que a gente fica nesse negócio, tem evidência científica, então é bom. Vamos ver o que é ciência, discutir um pouco a formação de conhecimento. Eu acho que o papel da indústria aí é muito legal porque nós vendemos bobagem demais. Eu não coloquei nenhum slide disso, xingando um pouco a indústria. Deveria ter colocado, então fica aí o lembrete do Peter Ghosh, que eu acho que é um cara que está fazendo isso sistematicamente. Tem entrevista dele no YouTube, e é um cara de dentro, né? Ele trabalhou na Cochrane, foi expulso da Cochrane pelas coisas que ele andou dizendo, então é um cara que merece ser ouvido, e eu acho que é importante, lembrei dele. Estou falando fora de ordem, que é a coisa que eu lembrei, estou emendando uma conversa na outra. Acho que é importante conhecer o Peter Ghosh. Vamos lá então, deixa eu ver como é que começa. Pode passar para mim, quem tiver. Passando. Tem um passador aqui? Ótimo. Aqui tem um ponto também. É o seguinte, esse slide só para lembrar, eu uso, apesar de no meio jurídico, eu acho que vocês não devem estar considerando muitas pessoas estão provando coisa com slide, então não me confundam, eu não sou desse tipo, mas vai me ajudar a falar, vai me organizar a fala. Você veja que teve uma mudança de 1900 para 2010, essa é a principal revista, uma das principais revistas médicas do mundo, do top 10 causa de morte, né? Então em 2010, se você não morrer de doença cardíaca ou de câncer, você vai ter que suicidar para morrer. Então é uma piada, mas eu acho que vale a pena pensar, é isso mesmo no mundo. Então assim, se a gente não conversar sobre stent, se a gente não conversar sobre polifarmácia em doença cardíaca, e não conversar sobre câncer, e os próximos slides são sobre custo de tratamento oncológico, nós não estamos conversando sobre saúde. Porque é isso aqui que está acontecendo, gente. Então a gente tem que ter essa noção. E o custo em oncologia está aumentando, e começa a aparecer droga, aqui eu estou em 2010, eu posso adiantar um pouco esses slides aqui, começa a aparecer esses outliers da curva, que é uma crescente óbvia. Você vê que a gente está falando de 1.000 para 10.000, então aqui multiplica por 10 o custo, e quando você mostra que é de outra grandeza, não sei quem falou na mesa aqui, remédio de R$10.000. Para nós, oncologistas, remédio de R$10.000 hoje é barato, tá? A gente está falando de outra ordem aqui. O que aconteceu com a imunoterapia, e já está fora nos slides para a gente conversando, eu vou mudando um pouco a conversa aqui. O que aconteceu nos últimos 5 anos sobre imunoterapia, no câncer de pulmão, no melanoma e no rim, é de outra ordem. Nós estamos falando de remédio, que o grama, isso foi publicado, eu não pus o slide também, me arrependi, lembrei ele na hora. O grama do pembrolizumab, da combinação nivolumab e ipilimumab, são 2 imunoterápicos, o grama dessa combinação é mais caro que o grama do ouro. Então eu gostaria de saber se um doente com uma doença incurável prefere receber ouro ou remédio. Sério. Sério. A gente tem que conversar sobre isso. Então o custo aumentando muito, a epidemiologia mudando, nós vamos ter que nos deparar com os troços. Acho que tem que minimamente ficar alfabetizado. E eu coloquei 2 slides aqui para a gente entender, para dar para conversar. Porque eu não entendo quando eu leio lei, e eu acho que a galera não entende quando... Então, se alguém quiser me ensinar como é que lê os textos dos seios, eu agradeço. Meu irmão é advogado, de vez em quando ele me ajuda. A Cintia me ajuda bastante também. Eu estou tentando te mostrar aqui o seguinte. Ó. A gente estadia tumor sólido, câncer, em estádio 1, 2, 3 e 4, via de regra. A gente chama câncer inicial estádio 1 e 2,
câncer avançado estágio 3 e câncer metastático estágio 4. É claro que tem exceção, mas via de regra é mais fácil pensar num câncer de mama do que num câncer de cabeça e pescoço, com a figura. Um câncer de mama, estágio 1 e 2 localizado, está só na mama. Operar a mama resolveu o problema. Pode ter metástases que eu não estou vendo que vai fazer recorrer. Doença microscópica. Por isso que a gente complementa o tratamento do estágio 1 ou 2 com quimioterapia. Quimioterapia que complementa o tratamento chama quimioterapia adjuvante e trata a doença, nome médico, micrometastática. Nome leigo, doença fantasma. Doença que os exames não estão vendo. Porque se você vê a doença metastática, se ela deixa de ser invisível, deixa de ser estágio 1 e passa a ser estágio 4. Se eu enxergo a metástase, se ela está lá, via de regra, a doença ficou incurável e agora o objetivo do tratamento não é mais curar, igual era aqui. O objetivo do tratamento aqui é aumentar o tempo de vida e melhorar a qualidade de vida e reduzir o sofrimento. E a gente mede os desfechos aqui em meses de vida ganho. Ou em chance de estar vivo em 1 ano. Né? Metade dos pacientes morrem em tanto tempo, sem o remédio, mais um pouco morrem em tanto tempo. Esses ganhos são os que os remédios oferecem no estágio 4. No estágio 1 e 2, como complemento do tratamento definitivo, a quimioterapia acrescenta a chance de cura. Dá para entender? Acho que essa coisa é importante. O 3, o exemplo legal é o câncer de mama, que é a doença loco-regional. Ela está na mama e na axila, por exemplo. Ainda é uma doença com chance de cura, mas ela já está mais próxima de ser metastática. Porque ela deu metástases, mas deu metástases não para o corpo todo. Eu imagino que a doença saiu da mama, andou só até aqui, não circulou. Então a doente tem uma metástase, mas não tem doença sistêmica. A grande diferença, se eu tivesse que colocar um sarrafo só, o sarrafo no pensamento médico está aqui. Aqui não tem doença sistêmica, aqui tem doença sistêmica. Quando você tem doença sistêmica, você não tem cura. E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor, os nomes das coisas. Se eu tenho um tumor grande que eu não consigo operar, mas ele é logo regional ainda, ou seja, um tumor estágio 3, deu para entender os termos que eu estou usando agora? Eu faço uma quimioterapia de indução ou neoadjuvante, depois eu faço o tratamento definitivo no lugar, com radioterapia ou cirurgia. Então, quando eu falo neoadjuvante, eu estou fazendo um tratamento que vai ajudar o tratamento definitivo. Quando eu falo adjuvante, eu fiz o tratamento definitivo e completei com alguma coisa. Nesse exemplo aqui, eu completei com quimio e radioterapia concomitante. Elas são concomitantes entre elas e são adjuvantes ao tratamento definitivo. Eu coloquei esse slide só para marcar os termos que as pessoas ficam perdidas. O Carol está aqui, não vai me deixar mentir sozinho. O cirurgião, eu aposto, 88,7% deles, se a gente fizer uma provinha com esses nomes aqui, os caras erram. Parece fácil. O cirurgião adora errar. Ele manda para a quimioterapia paliativa. Você olha, não tem, não é estágio 4, não é para... Sabe, o cara avacalha o negócio todo. Você vê que burrice é um negócio universal, eu acho que as pessoas leem mal tudo. Então, lê mal. Medicina lê mal aqui também. Então, o cara lê isso aqui. Né, eu estou falando um pouquinho da área que não é minha, mas o cara lê que é direito de todos, que saúde é direito de todos, é dever de Estado. Citada Carmen Lúcia, não leu que é política social e econômica. Vai dar uma linha para baixo. Né? Eu acho que, aparentemente, para o leitor desavisado, traria um conflito, que na verdade eu acho que não tem, eu acho que tem uma complementaridade nessa lei, naquele artigo, em que a gente fala, em que é dito que os medicamentos e produtos são necessários, vão ter protocolo que vai mostrar o que é medicamento e o que é produto necessário, bem como aqueles que estão bem indicados. Ora, se você precisa, da Conitec, para quem perguntou, falar o que é um medicamento necessário, é porque a gente admitiu que existe medicamento desnecessário, é óbvio. E se a gente falou que tem coisa bem indicada, é porque tem coisa mal indicada. E esse troço não é fácil. Se você pegar o pulmário, boa parte daqueles remédios não serve para nada. E aí, voltando no outro slide que eu não pus, a gente foi piada nacional, o país foi piada mundial com a fosfetanolamida. É um negócio pavoroso, é medieval, isso acontecer. Não pode deixar. E aconteceu. E no mesmo parágrafo do artigo 19 daquela lei lá, fala de eficácia, fala de segurança, de efetividade e de custo-efetividade.
Então, assim, nós temos lei para conversar desses termos todos. Se está sendo conversado ou não, a gente, né, a Conitec, eu acho que ela deveria ser mais conhecida, deveria ter mais gente trabalhando lá. E se você comparar o prédio do NICE, que seria um Conitec britânico, o prédio do NICE, eu conheço os dois, ele é quase o tamanho do prédio do NICE em Londres, é quase o tamanho do prédio do Ministério da Saúde todo em Brasília. E a Conitec em Brasília, eu não estou falando mal dela aqui não, estou falando que ela devia ser maior. Ela é um escritório menor que isso aqui. A Conitec toda é menor que esse teatro que nós estamos. Então, a gente precisa melhorar essa coisa toda. Então, assim, se a gente abre o site do Conitec hoje e tem o que você chamou de banco de dados, aquele tanto de parecer já feito, né? Sei lá, tem 200, 300 pareceres, não sei quantos. Tinha que ter 5.000. É isso que eu estou falando. Tinha que ter 100 pessoas trabalhando lá dentro. Então, eu acho que tem que funcionar. Já funciona bem, acho que tem pareceres lá muito bons. Eu acho que tem muito mais. Porque se o cara ler mal a Constituição e ele ler mal os artigos médicos, eu acho que ele lê Folha de São Paulo. E na hora que ele lê, o cara pega e lê isso aqui. Quantas vidas é possível salvar ao expandir o uso de uma droga anticâncer no SUS? Eu gosto muito de ler o contrário. O cara está falando assim, ó, não tem remédio no SUS e vocês estão matando gente. A mensagem que está aqui é essa. Então, beleza. Olha só, eu recortei o texto. Não fica bravo comigo, não. É porque eu acho que é uma sacanagem. Se o trastuzumab, e na época não estava, estava em processo, hoje está aprovado, mas vamos lá. Se o trastuzumab, cuja pode superar os 10 mil, e na época isso era caro, antes da imunoterapia, os 10 mil mensais por um paciente, a quantidade de se ele tivesse disponível, o tratamento de câncer avançado, das 2.008 mulheres, o número estimado, podem chegar à forma metastática da doença em 2016, 1.400 estariam vivas. Se o remédio, sem o remédio, só 808. Então ele faz uma conta da diferença entre 1.400 e 800, até pouco tempo atrás era 600 pacientes. Então ele está falando que se a gente colocasse o remédio, a gente ia estar salvando 600 mulheres no Brasil, e se a gente colocasse o pertuzumab junto, a gente estava salvando mais essas 760 aqui. Eu quero conversar um pouquinho sobre o pertuzumab, só para você ver o que é isso. Isso está escrito na Folha de São Paulo, eu vou pular, não, vou falar mal também aqui. Esse é um exemplo de como a demora excessiva para incorporar os novos medicamentos. Bicho, eu formei no hospital público e trabalho lá desde que eu formei. Trabalho em clínica privada também. Existem diferenças. Eu não posso tampar o sol com a peneira. Dá para melhorar o SUS? Claro, por isso nós estamos aqui. Agora, me parece que falar mal do SUS ajuda muito em outros lugares. Então tem que tomar muito cuidado quando uma emissora de televisão faz uma série promovendo que o SUS é alguma coisa, ou quando uma revista fala mal do SUS. Eu não estou querendo só defender e falar que está ótimo, maravilhoso. Não está. Tem um paciente meu hoje ali que precisou de radioterapia e tem uma semana e nós não conseguimos transporte para ele. Então tem muita coisa acontecendo de ruim, mas tem muita coisa que funciona bem. E tem sempre interesses que movem as pessoas a falar bem ou mal. A gente não pode ser nem leitor, nem ouvinte despreparado. Assim. Vamos lá. O artigo que o cara cita como prova científica para aquelas potenciais vidas salvas é esse artigo aqui. Que metodologia científica tem nessa idade? Qual é a frequência de câncer de mama no Brasil estimada pelo INCA? Tanto. Quantas são metastáticas? Em porcentagem. Ele não contou nada, não. Não tem ciência. Ele estimou a população brasileira e estimou o ganho de um artigo totalmente questionável que provou a eficácia do pertuzumab. Ele pegou os dados do artigo científico, julgou nessa população estimada e chegou nos dados. Ele pegou aqui quantas mulheres tem no Brasil, qual a porcentagem teria câncer de mama, número estimado de pacientes, tantas são metastáticas, a gente teria aquelas 1.400 vivas ali em 12 meses, e se a gente colocar as drogas, a gente vai ter essas aqui vivas. É isso, é uma conta que ele fez estimada. Ele não mensurou nada. Esse negócio foi publicado numa boa revista médica, com a manchete, que vocês vão voltar para vocês verem, para dar a foto e ler, para ver se eu não estou mentindo, uma estimativa das mortes prematuras, e o cara usa o termo morte prematura. Por que ele fala morte prematura? Porque todas essas mulheres têm uma doença incurável. Todas elas vão morrer de câncer de mama. A única chance dessas mulheres não morrer de câncer de mama é se elas morrerem atropeladas, de bala perdida, de alguma coisa que mate antes da própria doença. A sobrevida delas é curta. Então, assim, não tem nenhuma mentira aqui. Mas o jeito de falar é muito duro. Não
não dá uma conversa honesta. É isso que eu quero dizer. O artigo do pertuzumab é um artigo científico com peso. Eu não sou contra o uso da droga, eu já prescrevi o remédio, mas o jeito que se fala da droga tem que ser melhorado. É isso que eu estou querendo falar. Eu voltei um pouco aqui, abaixei um pouco o tom de voz agora, mas eu acho que tem que chamar a atenção para isso. Vamos lá. O que o NICE falou? O NICE seria a Conitec britânica, vamos falar assim. Eles tentaram submeter o pertuzumab ao NICE. E o NICE, eu não sei se todo mundo estudou aqui, acredito que não, e não vai dar muito tempo de explicar, mas eles fazem um produto de quantidade de vida, qualidade de vida, isso chama CALI, anos de vida ajustado por qualidade, e põe um preço nisso. Então o que importa é viver bem, viver mais e viver bem. E quanto custa viver mais e viver bem? E se estima, com os dados do estudo, quanto que eles pagariam. O preço que eles estão a fim de pagar hoje na Inglaterra por ano de vida ajustado por qualidade é 30 mil libras. Se a coisa for mais barata que isso, entra no NHS. Se não, não entra. Assim que resolve, e eu acho que é assim que resolve. Não sei se esse é o melhor jeito. Também tem crítica, mas arrumaram um jeito. Eu acho que o pior jeito é na mesa do juiz, baseado na relação do médico. Não pode ser no juiz e na relação minha com o doente. Não pode ser o médico. Tem que ter um outro corte. Tem que ser pensado no global, não pode ser pensado no individual. O que o NICE está mostrando aqui é que aquelas vidas salvas, nem a preço zero, vale a pena. Então ele negou o pertuzumab mesmo, a ponto da Roche tirar o pedido. Depois a gente pode perguntar por que nem a preço zero. É porque o estudo tem tanto deixa eu voltar lá. É porque o estudo tem tanta imperfeição que ele calcula em melhor e pior cenário. E aí, no pior cenário, dá muito prejuízo. Então, nem a preço zero a gente quer. Então, não rolou. E a manchete, na Folha de São Paulo, é que o SUS é assassino. Então, assim, eu acho que para cada real que a Roche paga para fazer uma matéria na Folha de São Paulo, tantos reais sobre o Ministério da Saúde. Tem alguém bom lá para fazer a defesa do Ministério da Saúde. Faz uma contrapartida. Você pode fazer a matéria que você quiser de propaganda. Não tem problema, não. Nós somos todo mundo liberal aqui. Só que, na hora que você faz propaganda, eu faço a contra-propaganda. Muita quimioterapia. Esse cara importante, ela é a editora de uma das maiores revistas do mundo, e ela está falando que as pessoas estão vivendo mais com câncer, isso é uma boa notícia, mas será que isso é devido à eficácia do tratamento? Ela acha que não. Ela acha que é muito mais ao diagnóstico e ao tratamento precoce da doença estágio 1 e 2 do que do tratamento do estágio 4. Então as pessoas estão vivendo melhor, porque a gente diagnostica precocemente, e olha que ela não falou rastreio aqui, tá? Sair fazendo mamografia em mulher assintomática é questionável, depois a gente conversa disso se for o caso. PSA, então, mais questionável ainda. Mas quando o paciente tem sintoma, aí ele tem que ir rápido para o hospital. Ele pode ficar 2, 3, 6 meses na fila de SUS espera. Isso é ruim demais. Tá? Então, assim, é um tratamento rápido na doença inicial e a gente não deve ser levado a um hiperentusiasmo com drogas novas. E tudo que a gente tem é hiperentusiasmo com drogas novas. Esse super entusiasmo, na opinião dessa editora, são por duas coisas. Ensaio clínico patrocinado e, isso aqui talvez não seja o conhecimento da maioria das pessoas, desfechos clínicos substitutivos. Eu vou falar mais ou menos o que é isso que eu acho que é importante. Super entusiasmo. Os caras mediram, isso saiu no JAMA Oncology, os caras mediram o tanto que as matérias de imprensa leiga utilizam superlativo para falar de droga oncológica, entendeu? E assim, não vou ficar mostrando os números, tá no slide aí, mas o negócio é que toda droga nova é groundbreaking, toda droga nova é revolucionária, e os números de mortalidade por câncer continuando quase tudo estável, ou melhorando um pouco, e todo mês tem um remédio, que é a cura do câncer. E as pessoas morrendo de a cura do câncer está aí, todo mundo vendendo, todo mundo comprando, e a mortalidade plana. 15% dos superlativos foram usados para droga que não tinha benefício nenhum. É matéria paga mesmo, é isso que eu estou falando. Então, assim, construir um cidadão que entende que ele está sendo vítima de uma propaganda não é uma tarefa simples. Para ver que não é coisa de país subdesenvolvido, o Lancet Oncology está falando como que a gente vai disponibilizar tratamentos de câncer em países
de alta renda. Então, os países de alta renda estão preocupados. Então, assim, aí não, eu falo, vou dar tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Aí não tem jeito, gente. Aí é muita piada. Tem muito slide aqui, mas assim, a gente tem uma estimativa de novos casos de câncer e também muitos novos óbitos, né, de câncer no mundo. E a gente precisa de dinheiro para fazer prevenção, para fazer tratamento adequado, para fazer pesquisa. As populações estão envelhecendo e cada vez mais a gente vê câncer em pessoas jovens, mas esse câncer, via de regra, é uma doença do envelhecimento, é uma doença do idoso. A gente precisa se deparar com o desenvolvimento de drogas novas, igual eu estou falando, aqueles slides de custo ali, nos últimos 5 anos é brutal a mudança, é muito pior. Imunoterapia, em termos de custo, é um buraco que a humanidade não tinha visto ainda, não passa perto do que era o anticorpo monoclonal, é outra coisa. E um negócio que acontece é o seguinte, o câncer de mama, a gente foi vendo, por exemplo, que compensa naquele negócio lá de estágio 1 e 2, quanto antes você faz a quimioterapia adjuvante, e quanto mais adjuvância você faz, melhor. Então, o número de pacientes que é submetido à adjuvância dobrou no mundo. E o custo aumentou de 6 mil para 3 mil do tratamento. Então você dobra o número e dobra o custo do tratamento. Então, entendeu que é exponencial? Isso vai acontecer em toda doença. E aqui eu estou falando de um negócio que eu acho que é onde tem que gastar, que a adjuvância é para curar. Não estou falando do estágio 4 lá na outra ponta, não. Então, assim, é um negócio, é um problema que, se você falar que ele não existe, aí você vai perder muito o jogo. A gente tem uma previsão de 27 milhões de pacientes com câncer no mundo, os protocolos cada vez mais complexos e tornaram o cuidado do paciente com câncer acessível para todos os indivíduos e para a sociedade. Isso tem que partir da própria sociedade. Porque senão o que nós vamos fazer é o cara que judicializa, é o cara que vai ganhar. Ou seja, o filho que chora mais alto é o filho que a mãe atende. É o princípio contrário do que é econômico, do que é justo. Nós temos países que gastam mais ou menos o dobro, ou metade, 16% do PIB dos Estados Unidos é gasto em saúde, 8,4% da Inglaterra, os resultados com câncer talvez sejam melhores do que na Inglaterra do que nos Estados Unidos. Então, além de gastar, você tem que saber gastar. Eu acho que a Europa, via de regra, trata melhor a saúde do que os Estados Unidos. Acho que, para mim, é bem claro isso. Acho que a Inglaterra é como exemplo. De novo, eu estou falando que os custos estão aumentando muito, 5% do PIB para 20% do PIB, e a estimativa para 2023, era 2025, agora caiu. É para aquele 20% aqui virar 25%, então, assim, nós estamos gastando um quarto da maior economia do mundo em saúde. O crescimento disso é de 600% em 30 anos, e eu quero saber qual o tratamento de qualquer doença, não é só de câncer, que melhorou 600%. Porque pelo menos um pareamento aí, né? Se não tem uma distorção, vamos parear. Se só aumentar o preço, vão melhorar. Assim, não a qualidade. Acho que a gente tem que conversar de forma mais séria. Aquele mesmo artigo que eu mostrei sobre como disponibilizar tratamento em países de grande renda, falando que você tem que classificar os tratamentos em tratamento sem benefício, em tratamento com benefício marginal, com benefício duvidoso. Pacientes que não querem tratamento, você tem que começar a estratificar isso de alguma forma. E eu acho que isso é uma avaliação técnica e complexa. Por isso que eu estou falando que a Conitec tem que ser ótima, tem que ser maior. Posso passar? A sobrevida, isso é um editorial do Peter Wise, um pesquisador que a Cintia conhece bem. Eu acho muito sensato o que ele está escrevendo aqui. E ele está mostrando que a sobrevida em adultos com câncer sólido, que é a primeira coisa que eu coloquei lá, realmente aumentou de 49% para 60%. Mas você vê que são doenças quimiosensíveis, doenças raras. Câncer testicular, doença de Hodgkin, colo uterino, que a gente melhorou o diagnóstico. Todos os outros cânceres, 90%, tiveram uma sobrevida em 5 anos menor que 2,5% de aumento, de melhora. E a sobrevida dessa doença metastática não passa de 3 meses de evolução. Então, assim, quando você tem uma sobrevida mediana de 6 meses, dificilmente se transformou isso em 9 meses. Câncer de cólon é uma exceção, vão ter outras exceções, mas intervenções médicas para doenças sólidas, incuráveis, que dão um ganho superior a 3 meses, é uma coisa rara. Então, a gente tem que pensar esse troço. Como que a gente aprova a droga? Né? As agências regulatórias. Vou resumir o que ela quis dizer aqui, depois quem discordar me xinga. A Anvisa garante que o remédio não é veneno. E aí deixa vender. É isso, mas o papel dela é essa mesmo.
Então, se você quiser vender seu carro e comprar aquele negócio, pode, beleza. E eu acho que precisa de existir uma agência que regulamente isso mesmo. Ela dá segurança que você não está comprando veneno. Agora, falar que isso vai ser incorporado no SUS e que isso vai ajudar a população é uma outra tarefa. Aqui é como que o FDA aprova as drogas. Seria bom que as siglas aqui fossem Cycling Randomizado, em inglês é RCT. A maioria não é RCT. E seria bom que o desfecho fosse OS, sobrevida global. Porque já que eu não vou curar, pelo menos que o doente viva mais. O que é viver mais? Se em média, com tratamento padrão, a sobrevida em média é 12 meses, a gente considera que 15 meses seja um ganho. Tem que medir isso na hora de fazer o trabalho. E normalmente a gente não mede a sobrevida global. A gente mede o tempo que a doença ficou controlado. Ou seja, o tempo que a tomografia não mudou a progressão. Isso chama sobrevida livre de progressão. A indústria usa dados de sobrevida livre de progressão inferindo que se a doença ficou controlada, o paciente vai viver mais. Eu vou mostrar aqui, muita gente sabe disso, que na imensa maioria das vezes essa inferência que parece lógica não tem comprovação científica nenhuma. Desfecho substituto, estou falando a mesma coisa de uma outra forma para gastar as palavras aqui e todo mundo ficar mais adaptado ao discurso. Desfecho substituto, ou seja, medir a sobrevida livre de progressão. Em vez de medir a sobrevida global, trocar um desfecho por outro, admitindo que isso é verdade, na maioria das vezes é falso. Em algumas vezes é verdade. Tipo, a mulher tem câncer de mama e a gente faz quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes do tratamento definitivo, ou seja, antes da cirurgia. Eu começo a quimioterapia antes e ela responde completamente, ou seja, vai para a cirurgia e não acha nenhum tumor ali. Se isso acontece, está mais do que provado que ela vive mais do que a que respondeu, mas que não sumiu. Então, ter uma resposta patológica completa, hoje a gente acredita que é substituto de sobrevida global. Se impactou numa coisa, está provado que impacta na outra. Deu para entender? Mas na maioria das vezes não é verdade. O tempo que a doença fica controlada não é substituto de viver mais tempo. E aí tem que medir viver mais tempo. O que eu estou mostrando aqui é que eles não mediram viver mais tempo. Aqui, sobrevida de progressão, tempo livre de progressão, sobrevida de progressão, tempo livre de progressão. É o que os outros slides estão mostrando. A aprovação dos remédios foram desses aqui. Drogas na Sociedade Europeia em 95 a 2004. 48 ensaios randomizados, 48 trials. Só 25 dos 48 eram ensaio clínico randomizado, que é a melhor forma. Sendo que ensaio clínico randomizado pode ser cheio de defeito. Mas pelo menos é o melhor jeito de mostrar. Metade era o melhor jeito. Só 4 mediram sobrevida. E nos que mediram sobrevida, a sobrevida foi de 0 a 33,7 meses. Então, assim, nós estamos mexendo, gente. Quando alguém fala que tem prova científica, nós estamos falando disso aqui. Então, assim, cuidado, porque estar na melhor diretriz quer dizer muito pouco ainda. A conversa é muito embaixo. Eu não estou falando mal de ciência, mas falar que está usando ciência é só o começo. Aí você tem que falar assim, uma coisa falando, não, eu acho que aquilo funciona. Isso é bobagem. Prova que isso funciona. Os caras estão testando, mas os testes são ruins, então cuidado. É a partir daqui que a gente vai. Eu vou passar esses slides com a mesma ideia de que a gente está usando desfecho substitutivo e quando a gente mede o real é muito pequeno. Aqui é a meta-análise, se alguém tiver interesse aí nesse assunto, que eu acho que esse assunto é uma das bolas da vez. Isso aqui é a meta-análise, mostrando que na maioria das vezes, deixa eu ver aqui, na maioria das vezes existe uma baixa relação no câncer metastático entre sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Na maioria das vezes que se tentou medir as duas coisas, não teve uma relação direta. A doença ficou controlada mais tempo com a droga, mas a data de óbito foi exatamente a mesma, não fez diferença nenhuma, a despeito de você ter conseguido um controle de doença. Aqui só você vê que não é teorias conspiratórias, o maior jornal de oncologia do mundo, perguntando isso, sobrevida livre de progressão. É significativo? É uma coisa que a gente está medindo só porque eu consigo medir. Eu faço a DC, meço e a gente fica medindo coisas que não tem sentido nenhum. Um outro do BMJ, um outro editorial discutindo essa coisa, falando da idolatria do desfecho substituto. É isso. Medir a sobrevida global e não medir medir a sobrevida de progressão e não medir a sobrevida global. Seria como se eu usasse um remédio para baixar a pressão e falasse que ele funciona porque ele abaixa a pressão. Na verdade, o remédio para pressão funciona porque ele
que o doente que tomou não teve AVC, não teve infarto. Você trata a pressão para que o doente não se dê mal. Porque se você está sentado aqui com 12/8, com 3/9, com 16/10, para você é a mesma coisa. Mas a gente sabe que ficar com pressão 12/10 vai diminuir sua chance de ter alguma coisa. Mas para eu provar que aquele remédio te protege, eu não tenho que medir só que a sua pressão baixou. Eu tenho que medir que você não teve as coisas ruins. Sejam elas insuficiência renal, seja ela infarto ou qualquer outra complicação da doença. Então uma coisa é desfecho substituto, outra coisa é desfecho de real interesse. Aqui um outro slide mostrando que o FDA, para aprovar a droga, ele pode aprovar em fast track, né, em coisa rápida como urgência, ou que ele pode aprovar pelo jeito tradicional dele. O slide, não vou ficar interpretando aqui, mas o que eu estou querendo mostrar é que quando ele aprova em fast track, ele aprova com desfecho substitutivo com qualidade científica pior. Então toda vez que é urgente, está passando uma mentira maior. Então tem que tomar cuidado. Toda vez que é rápido, aumenta a chance de ser mentira. Essa coisa aqui eu acho legal. Os caras estão tentando, em algum lugar do planeta, isso é uma iniciativa europeia, os caras estão tentando definir o que é ganho. Porque foi comercializada, por exemplo, ficou famoso, uma droga para câncer de pâncreas, que aumenta, e não tem erro nenhum no trabalho. O trabalho é lindo, ele não tem erro científico, é bem legal. Só que o aumento mediano de sobrevida foi de 15 dias. Os caras publicaram 0,5 meses de ganho. Isso não tem erro científico, tá beleza. Agora, isso importa? Isso tem importância? Com 0,5 meses, fica fácil decidir. Mas na hora que você começa a aumentar essa coisa para 5, 4 meses, 8 meses, de uma droga que custa 1 grama do ouro, aí colocar o sarrafo fica mais difícil. Aí quem vai ser o arbitrário de falar que 3 meses ou 2, entendeu? Então essa conversa é pesada na oncologia hoje. E eu acho que não vai ser uma pessoa, é uma organização social, que engloba médico, engloba planejamento de saúde pública, engloba representantes da área de direito, engloba pacientes, é claro. O NHS funciona dessa forma. Tem que integrar todo mundo. Essa aqui não é polifônica, não. É uma voz só que está aqui. São só médicos oncologistas opinando no que é, mas pelo menos eles fizeram a pergunta. O que é, cadê aqui, benefício clínico? Qual a magnitude do benefício clínico? Isso foi publicado na maior revista europeia de oncologia, ou seja, os caras estão tentando definir. Resumindo, eles colocam droga com intuito curativo. Se ela for categoria A ou B, ela deve ser incorporada. Com intuito não curativo, ela tem que tirar uma nota 4 ou 5. Eu não vou passar aqui como é que faz, mas eu quero deixar a ideia que boa parte das drogas fica no verde. Não são incorporadas. Tentar ranquear isso é uma ideia boa, me parece legal. O jeito que eles estão fazendo me parece esquisito. Eu só vou te mostrar que ele admite, cadê aqui? Quando ele admite desfecho primário tanto sobre a vida global, mas ele admite também sobre a vida livre de progressão. E muita gente está batendo nessa ferramenta porque ela admite um desfecho substitutivo. Mas se você olhar só no sobrevida global, ele está falando que quando o paciente vive menos de 12 meses com tratamento padrão, a droga, para ser chamada de boa, e é claro que estou simplificando a tabela, tem que dar mais de 3 meses. Esse foi o consenso dos oncologistas europeus. E se o controle, sem a droga nova, vive mais de 12 meses, a droga nova tem que dar 5 meses de ganho. É claro que é um arbítrio, mas é alguma coisa, é alguma iniciativa, e eu acho que essas iniciativas têm que ser bem vistas. O site da ESMO está aberto para ser criticado a todo momento. Essas duas críticas eles não responderam. Por que eles colocaram... Vou falar uma só aqui. Por que eles colocaram desfecho substitutivo? Eles não responderam de forma consistente, não. Tem um outro problema metodológico aqui, mas eu acho que eu já vou estourar muito tempo. Já deu os 30 minutos, Cid? Tá bom, então. Vou falar duas coisas aqui. Normalmente alguém falou aqui na mesa, eu já não lembro, mas acho que pode ter sido você, sobre esse negócio de vou fazer quimioterapia, que é a última coisa que vem para fazer. Está mostrado que quimioterapia no fim de vida piora a qualidade de vida sem melhorar nenhum desfecho. Então, muito cuidado também quando a gente vai fazer essas últimas cartadas. Essas últimas cartadas podem piorar muito. Ah, mas então não vai fazer nada?
nada é um negócio meio bobo, assim. A gente sabe hoje, eu vou falar de uma outra forma, eu quero mostrar os slides só como ilustração, a gente sabe que quanto antes você começa a fazer cuidado paliativo, tanto melhora a qualidade de vida e tanto melhora a sobrevida dos pacientes. O negócio é que a gente está com a cabeça lavada, que o tratamento oncológico é dar o remédio novo. E o tratamento oncológico é tratar melhor as pessoas. Eu vou falar uma outra coisa que eu nem coloquei nada, que é o seguinte, os caras foram randomizados, os pacientes foram randomizados, para receber um tipo de tratamento que era o seguinte, ele ia no consultório médico e ele tinha que, ou durante a semana que antecedia a consulta da quimioterapia, ou até mesmo na sala de espera do médico, ele respondia um questionário que falava dos sintomas que ele tinha tido antes daquela consulta. Ele respondia lá, tive náusea, tive vômito, meu cabelo caiu, minha unha está azul, tive infecção, tem um remédio que dá pra unha azul, dá unha azul mesmo. Fiquei assim, sensado, ele respondia um questionário lá, esse questionário virava uma tabela e o médico via melhor os sintomas do doente. Obrigava o médico, na verdade, na minha opinião, que esse negócio é, obrigava o médico a ver o doente. Porque eu estou lá, vou atender uma pessoa, estou com pressa, tem 12 na fila, estou te falando do dia a dia, como é que é? Dona Maria, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Eu briguei, eu falei, 2, tudo bem, em 10 segundos. Ela não consegue falar outra coisa, senão, tudo bem. E aí, próximo ciclo de quimioterapia, acabou a consulta. Então, assim, se você não estiver pronto para ouvir, isso não é tratar, isso dá remédio, é outra coisa, tratamento é outra coisa. O que eu acho que esse artigo, que esse estudo fez, dando esse controle remoto, né, de controle de sintomas, foi obrigar os médicos a serem médicos. A escutar o paciente, porque aí o cara vê na figura, olha, ela ficou careca, em vez de olhar, né, mas beleza. Se é preciso ter o robô ou não, eu não sei. Mas que é preciso olhar o doente, é. E isso é uma forma de obrigar a fazer um cuidado, eu acho que no nome paliativo, principalmente em português, talvez tenha uma perda aí, mas eu acho que fazer o cuidado clínico do doente oncológico é muito importante. E o que esse estudo mostrou é que você pegava pacientes com câncer de pulmão incurável, e randomizava eles para receber o tratamento padrão ou receber o tratamento padrão mais uma consulta com uma equipe multidisciplinar de cuidado clínico. A média de consultas foi 3. Então, com 3 consultas, de média, o grupo que recebeu o cuidado suportivo de maneira precoce e obrigatória, eu até coloquei aqui, eu menti, hein? É 4, não é 3 não. Minha memória me traiu aqui. O cuidado habitual só 14 pacientes recebeu, ou seja, em Boston, esse estudo aí nos Estados Unidos, só em Boston, as pessoas com câncer incurável, que você deixou para receber cuidado paliativo a gosto do oncologista, que era o braço controle do estudo, só 14%. No outro grupo, como era obrigatório, 100% das pessoas recebeu uma consulta, na média de 4. O que aconteceu foi que a qualidade de o humor melhorou em 3 escalas diferentes. Não receber terapia agressiva, ou seja, não receber quimioterapia nos últimos dias de vida, não ser admitido em hospice e ser admitido em hospital nos últimos 3 dias, reduziu de 54% para 33%. Você tem uma resposta absoluta de 20%. É absurdo o ganho. Você fica muito menos invasivo com esses pacientes. Mesmo ficando menos invasivo, a sobrevida é de 3 meses maior. Então, cuidar bem do seu doente, faça gastar menos recurso de saúde com ele, faça gastar mais tempo, na minha opinião, conversando com ele, mas melhora o cuidado em sobrevida global. O que é ótimo, isso aqui é melhor que muita curva de remédio. O que eu estou falando é que o cuidado vale a pena. O que é legal disso aqui é que ele perguntaram para a moça que publicou, né, Dona, você é doida? O que você está falando? O que você fez? Como que cuidado clínico melhora sobrevida e remédio que nós estamos aqui na labuta para desenvolver não salva vida várias vezes. Ela foi mostrar o que fez. Isso eu acho legal. Ela perguntou para os pacientes todos em Boston, todos alfabetizados. Quem trabalha no hospital, estou vendo os médicos aqui, sabe que tem um viés. Que o paciente que entra em estudo clínico é melhor do ponto de vista clínico e do ponto de vista intelectual do que a média. Os que entram em estudo clínico são os pacientes que entendem melhor o que está acontecendo com eles, por vários motivos. Então, em Boston, esses que entraram em estudo clínico, com câncer de pulmão incurável, que era o critério de inclusão, 30% deles, 32%, na hora que perguntou para eles, meu câncer é curável, sim ou não, falou que sim. 30%. Em Boston,
Vamos ali, no Hospital das Clínicas, no Baleia, perguntar se o câncer é curável. Eu acho que ele vai falar que câncer, em boa parte das vezes. Entendeu? O mais legal, que eu acho importante aqui nesse slide, é o seguinte: muda a pergunta para o objetivo da terapia é me livrar do câncer. E o termo em inglês foi get rid of all my cancer. O objetivo da terapia é me livrar de todo o câncer. Aí inverte. Tinha uma galera aqui azul, 70%, arredondando a conta, que falou que o câncer, acertadamente, que o câncer era incurável. Mas quando você pergunta do objetivo da terapia, curiosamente, 70% fala que se tomar quimioterapia vai ficar livre do câncer. Lembra daquele super entusiasmo? Lembra daquela... Eu acho que o problema está aqui, ó, na fé do tratamento. Então você tem a indústria fazendo confusão. E um cara ameaçado por uma doença incurável, que alguém tem a pílula mágica, você paga, você faz o que você quiser para tomar esse remédio. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa pressão é muito grande. E o que o cuidado paliativo fez? Trabalhou com essa incongruência aqui. Ó. Esses pacientes cinzas são esses ambivalentes, que falam que não tem cura, mas que falam que a quimioterapia vai curar. Com eles dá para a gente trabalhar. Porque o que fala que o câncer é incurável e que fala que não vai ficar livre do câncer, esse é o paciente que todo mundo gosta. Esse já entendeu tudo, tem pouco, esse não dá trabalho, ele é seu amigo. Ele deu tudo certo. O cara que é amarelo, esse bicho não tem muito jeito de mexer com ele. Porque ele fala que vai ser curado e que o câncer vai... Ele não tem nenhuma dúvida de nada. É difícil remover ele do entendimento dele. Agora o cara que... Esse dá para mexer. E é nesse que o cuidado paliativo mexeu. E eu não trouxe mais os slides. Esse cara melhorou a resposta para frente. O ambivalente acertou a mesma pergunta depois de 3 meses. E parece que acertar a pergunta depois de 3 meses é o que tornou esses pacientes diferentes. Entendeu o que eu estou falando? Você fazia a mesma pergunta de novo e os caras cinza passaram a acertar mais. Eles passaram a falar que o câncer deles era... Ele continuou falando que o câncer era incurável, mas ele passou a falar que a quimioterapia não livrava ele do câncer. E isso é interessante. Então, possivelmente, cuidado suportivo, quando o cara se sente cuidado clinicamente, ele passa a não depender tanto de uma hipercrença numa coisa que não existe. Ele começa a entender a realidade um pouco melhor. E ele não se submete a tratamentos fúteis, vive melhor. Essa ideia é muito boa, por isso que esse trabalho é muito fundamental. Por isso que toda vez que eu encontro com elas, eu termino com esse trabalho, porque não tem jeito de não mostrar isso aqui, porque eu acho que é muito essencial. O Peter Wise está falando naquele editorial que o cuidado com o câncer tem uma demanda ética e que é empoderar os pacientes, que eu acho que eu acabei de mostrar na figura. O cara só vai ser empoderado se ele entendeu o que está acontecendo. Se ele te responder que câncer, aí não deu para você fazer nada. Eu acho que a gente tem que tentar fazer... como é que chama esse trem, Cíntia, que você me perguntou? Livre esclarecido, tempo de consentimento. Porque eu estou lendo em inglês aqui, falta de palavra. Se a gente tiver os termos de consentimento realmente feitos com informações relevantes e realmente claras, as pessoas têm que entender a que elas estão sendo submetidas. E quem planeja a saúde, eu acho que tem que pensar muito na prevenção, na detecção precoce, no tratamento pronto e radical da doença localizada e local regional. Lendo aqui estadio 1, 2, estadio 3. E começar o cuidado paliativo de maneira precoce. Eu acho que o nosso foco está o contrário disso aqui, no único espaço que ele não falou, que é em dar remédio na doença metastática. Acho que esse é um problema de foco muito importante. 70% dos ambulatórios de oncologia estão tratando paciente com doença oncológica incurável. Só um pouquinho para a gente não terminar num negócio tão desesperador que eu acho. Eu acho essa sacada muito boa. Eu sempre termino com essa, também tem tempo que eu não mudo esse final de slide. Luciana, Cíntia, que a gente encontra mais, vai falar que eu sou, né, mas eu repito esse slide toda vez, eu acho muito bom isso aqui. O Cagliano, acho que vocês conhecem, o filósofo do normal e do patológico, escreveu um livrinho menos famoso que o normal e patológico, que chama Escrito sobre Medicina. Um livrinho mesmo, assim, que eu acho muito bom. E no final do primeiro ou do segundo capítulo, ele comenta isso aqui, que são as cartas que o Freud escreveu quando o Freud estava
para morrer. E eu acho muito legal, porque o Freud muda de ideia. E aí, nem que o Freud muda de ideia, o Canguilhem comenta. E eu acho isso muito bom. O Freud escreveu, um pouquinho antes de morrer: eu bem suportei todas as realidades repugnantes, falando das coisas que ele entendeu, do inconsciente. Mas eu aceito mal as possibilidades. Não admito essa existência sob ameaça de feriado. É coisa de uma semana, tem as datas no livro, eu não lembro. Coisa de muito pouco tempo. Ele passa para mim, desculpa, vício. Ele troca e muda de ideia. A relação dele com a morte é outra depois, assim, com coisa de semana. Ele pega e escreve o seguinte para o mesmo amigo: uma carapaça de insensibilidade me envolve lentamente. Constato isso sem me queixar. É também uma saída natural, um modo de me tornar inorgânico. Eu acho muito impressionante. Quando ele acaba isso, o Canguilhem entra. E aí eu acho genial tirar do Canguilhem. O Canguilhem estava menos no aperto, né? Não estava com a morte na cara, e deu para pensar um pouco melhor. E o Canguilhem comenta: entre a revolta excitada pela ideia de dar feriado à vida e a aceitação resignada do retorno ao inorgânico, a doença fez o seu trabalho. Trabalho, de acordo com a etimologia, é tormento e tortura. Tortura é sofrimento infligido para obter revelação. As doenças são instrumentos da vida por meio dos quais o ser vivo se vê obrigado a se reconhecer mortal. Eu acho essa ideia do Canguilhem muito boa, de entender o que é o processo de sofrimento. Eu acho que, não sei se eu virei uma pessoa boa, mas eu acho que de quando eu comecei a trabalhar para agora, eu espero que eu esteja melhor. E eu acho que esse processo é contínuo, eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Eu gostei muito do que eu vi antes, assim, porque eu acho que ainda mais no tempo que a gente está vivendo, tanta gente falar de uso racional das coisas, eu acho que a gente tem que pensar, porque isso aqui fala muito da gente. Eu acho que você só vai conseguir trabalhar numa esfera pública se você estiver funcionando bem com você mesmo. Então eu acho que esse tratamento, primeiro, subjetivo, para depois a gente dar conta de pensar o público, eu acho que tudo que a gente está falando é de medicina pública, eu acho que é muito importante. Obrigado, gente. Valeu.